graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um devocional, qual o Senhor tem falado poderosamente aos nossos corações, com a sua palavra, onde Ele tem nos confortado, onde Ele tem nos dado ânimo, vigor, através da palavra dEle, através da presença dEle nas nossas vidas. E a palavra que está no meu coração nesse dia se encontra em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 até o 27, que diz assim a palavra: Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Então, a palavra de Mateus, no capítulo 7, a partir desse versículo 24 até o 27, ela vai falar algo muito importante para nossas vidas, para que a gente venha entender como é importante estarmos firmados na rocha que é Cristo. Nós vemos que o próprio Jesus fala isso. Ele diz: olha, aquele que escuta as minhas palavras e as cumpre, e as pratica, as obedece, eu comparo ele a um homem prudente, a um homem inteligente, a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí então pode vir a tempestade, então pode vir as lutas, então pode vir o que vier, esta casa vai permanecer de pé, porque ela está firmada na rocha. Ela vai permanecer firme, porque ela está firmada na rocha, na palavra do Senhor. Então a palavra diz: e vieram as chuvas, e desceram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós a praticamos, quando obedecemos à voz do Senhor, nós edificamos cada vez mais, a nossa estrutura, ela fica forte. A casa representa nós, a nossa vida, e a rocha representa Cristo. Então, a minha base, o meu fundamento, ele tem que estar firmado no Senhor, para que o dia que vier uma adversidade, o dia que tiver uma tribulação, o dia que vier o desânimo, eu consiga permanecer firme e em pé. Um grande exemplo para falarmos sobre isso é quando veio a pandemia nas nossas vidas. E então veio uma pandemia quando nós precisamos ficar todos isolados, onde cultos foram cancelados, onde passamos vários meses até sem poder ir à igreja, sem poder fazer os nossos cultos, sem poder estar em comunhão. E isso foi uma grande adversidade. E então, quando se fecham os cultos e fecham as igrejas por conta da pandemia, e então vem o desânimo, então vem a fraqueza, e aí vem a tristeza, por já também estar passando por um momento difícil de pandemia, onde alguns perderam pessoas. E aí aquele que está firmado na rocha, ele permaneceu em pé. E aí passou-se a pandemia, Deus deu a vitória, e ele permaneceu firme, permaneceu em pé. Mas aquele que
não estava com a sua base firmada, quando veio o desânimo, quando veio a tempestade, ele caiu. Então eu preciso obedecer a Deus. Eu preciso escutar a palavra de Deus e a obedecer, a guardá-la no meu coração. Porque a palavra diz, ó, todo aquele, pois, que escuta as minhas, isso é Jesus falando, todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, está firmado na rocha. Ele compara aquele que escuta as suas palavras e a pratica com um homem que edifica uma casa na rocha. E aí ele diz, olha, vieram várias tempestades, vieram chuvas, mas a casa não caiu. Então Jesus está te dizendo, filho, se você escuta as minhas palavras e pratica, pode vir a tempestade que vier, você vai permanecer de pé. Porque você está firmado em mim. Eu sou a rocha. Mas no versículo 26 ele diz, ó, e aquele que ouve as minhas palavras, mas não as cumpre, eu comparo com um homem insensato, um homem imprudente, um homem não tão inteligente, que edifica a casa na areia. E aí o versículo 27 fecha dizendo, e desceu as chuvas, correram os rios e assopraram os ventos. E combateram a casa e a casa caiu. E aí termina o versículo dizendo, e foi grande a sua queda. Então quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu escuto, quando eu leio, quando eu busco, quando alguém fala algo para mim, quando o próprio Espírito Santo fala sobre a minha vida e eu não escuto, e quando eu não pratico a palavra que o Senhor coloca na minha e na sua vida, então eu sou comparado a um homem imprudente, a um homem insensato. Então eu não tenho minha base firmada, minha estrutura está fraca. Porque eu escuto a palavra, mas não a pratico. Eu leio a palavra, mas não a pratico, não a escuto, não a guardo. A palavra é falada para mim, a palavra é pregada, mas eu não dou ouvido. E então, minha estrutura ela é fraca. Então, aparentemente eu tenho uma estrutura bonita. Mas no momento que vem a tempestade, no momento que vem a chuva, no momento que vem a dificuldade, aí é que vai mostrar qual é a minha base. Então, se eu edifico na areia, quando vem a tempestade, quando vem a chuva, a minha casa cai. Porque ela não está firmada. A areia não é algo firme. A areia é algo maleável. É algo que se move, é algo que se desfaz. Então, se eu edifico a minha vida em um lugar que não é firme, que não é Deus, então quando vem a tempestade, eu vou desabar. Então quando vem a chuva, vem os rios, sopram os ventos, a casa cai. Por quê? Porque ela estava firmada na areia. Porque não praticou a palavra de Deus, porque não ouviu a palavra do Mestre. Então Jesus está nos dizendo assim, olha, você tem duas escolhas. Se você escutar a minha palavra e a cumprir, você vai estar firmado em mim e nada vai te abalar. Mas se você ouvir as minhas palavras e não as escutar e não as praticar, a sua estrutura vai estar fraca e qualquer tempestade que vier, você vai cair e vai ser grande a sua queda. Então hoje o Senhor está te dizendo, qual é a sua base hoje? Aonde está firmada a sua vida? Em que você está firmando a sua vida, o seu futuro, as suas decisões? Porque o Senhor está dizendo isso para nós, Ele está nos ensinando. Muitas vezes a gente entende, é uma advertência, está me exortando. Não, Deus está nos ensinando. Ele está dizendo, olha filho, eu estou te ensinando. Se você me ouvir, você vai estar forte. Mas se não me ouvir, você vai estar fraco. Se você não cumprir, você vai cair. Mas se você cumprir, você vai ficar firme.
Então Ele está nos ensinando constantemente. Então eu preciso edificar a minha vida em Cristo. Ele tem que ser a minha estrutura. Ele tem que ser a minha base. Para que eu não venha a ser abalado por qualquer vento. Para que eu não venha a ser abalado por qualquer coisa que acontecer na minha vida. Então eu preciso ouvir a palavra de Deus, obedecer a Deus. Muitas vezes o Espírito Santo fala conosco nitidamente. Muitas vezes Deus usa pessoas para nos dizer e muitas vezes nós não ouvimos. Muitas vezes nós não damos crédito. Muitas vezes o Espírito Santo está falando comigo e com você, dizendo: filho, não vai por aí. Filho, não toma essa decisão. Filho, não fala essas coisas. Filho, não reclama. Não murmura. Só confia. E eu estou ignorando. Às vezes Deus está te falando: filho, me busca mais. Me obedeça mais. Renuncia mais. Mas aí eu não escuto. E aí quando a palavra diz: aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, está fraco. Não tem base. Todos nós sabemos que para construir uma casa é preciso antes fazer a base. Então se eu não faço uma boa base, eu não tenho uma boa casa. Então o futuro da casa, o desempenho dela é determinado pela base. Então primeiro eu preciso tratar o solo, eu preciso igualar, eu preciso deixar tudo nivelado para que depois eu venha com toda a base, o alicerce, as colunas, para que depois a edificação seja feita. Então talvez a minha base ela não esteja firmada. Talvez a minha base ela esteja fraca. Mas então, irmão, como é que eu vou fazer para preparar a minha base? Como eu preparo a base para a minha casa ser edificada? É aquilo que é dito no primeiro versículo. É dizendo: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Então, toda vez que você ouve a palavra, seja em uma pregação, seja num vídeo desse, seja você mesmo lendo a palavra, seja em uma canção, seja no Senhor falando com você. Então toda vez que eu escuto a palavra de Deus e aí eu a pratico, então a minha base começa a ser firmada. E aí eu começo a edificar a minha base, a minha casa na rocha. Porque eu escuto a palavra de Deus, eu a pratico. Então eu não cometo pecados. Porque eu sei que o Senhor está dizendo que é errado. Então eu não ofendo porque eu sei que Deus está dizendo que é errado. Então eu não saio da presença porque Deus está dizendo que é errado. Então, quando eu escuto e pratico, eu estou cada vez mais firmado. Então é preciso ouvir a palavra de Deus, é preciso cumpri-la. Também não adianta só eu ouvir. Não adianta só eu ouvir a palavra. Então alguém prega para mim, eu assisto um vídeo, eu escuto uma música, eu escuto uma pregação. Amém, eu escutei, que palavra maravilhosa, eu escutei. Mas se eu não cumprir aquilo que a palavra está me dizendo, então eu não edifico a casa. Eu não edifico a casa. Eu não me firmo na rocha. Então não basta só ouvir, precisa praticar. São coisas que andam juntas. Eu não posso escolher qual que eu vou seguir. Eu preciso ter os dois, eu preciso ouvir e praticar. Eu preciso ouvir e cumprir. Eu preciso ouvir e obedecer. Para que assim eu venha estar firme, com a base fortificada no Senhor. Para que eu não venha ser uma pessoa que qualquer palavra me derruba, qualquer adversidade me derruba, qualquer situação difícil me derruba. O primeiro ponto que dá errado naquilo que eu estou planejando me derruba.
porque eu não estou firmado. Mas quando eu estou firmado, pode vir o que vier, eu estou firme. Não, amém. Aconteceu isso, mas amém, Deus sabe de tudo. Vai dar tudo certo. Deus está no controle. Está passando uma dificuldade, eu sei, está difícil, está doendo, mas vai dar tudo certo. Deus está no controle. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. O Senhor vai dar a vitória. Eu sei que o Senhor vai abrir uma porta. Então eu permaneço firme, eu permaneço acreditando, eu permaneço tendo fé. Então assim a Deus vai movendo as coisas. Mas eu preciso primeiro ter estrutura. Deus está nos ensinando, dizendo, filho, como eu posso te abençoar, como eu posso abrir as portas, como eu posso te usar na minha obra, como eu posso te encher do meu espírito se você não tem estrutura. No primeiro não, você já se abala. Então que nós venhamos entender essa palavra hoje. Ouça a voz do Senhor, ouça as palavras dele, as pratique, para que assim você tenha uma casa edificada na rocha. Para que assim a sua estrutura esteja edificada no Senhor. Não firme a sua estrutura em pessoas, em situações, em bens materiais. Não firme a sua estrutura em momentos, mas firme no Senhor. Porque Ele é longânimo, Ele é eterno. A sua bondade dura para sempre. E assim a sua base vai estar sempre forte. Porque quando eu estou no Senhor, quando a minha confiança está depositada nele, quando a minha fé está firmada nele, pode acabar tudo, mas eu continuo tendo ele, então eu estou alegre. Agora, se eu firmo a minha base em circunstâncias, em momentos que estão aqui agora, mas acabam, então quando acaba o momento, eu me desestruturo. Então que hoje eu venha entender que eu preciso ter uma base forte. E essa base é Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele é a rocha. Então fortifique a sua base nele. Porque quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, você permanecerá de pé. Amém? Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Não deixe de compartilhar esse vídeo, curta ele e se inscreva no canal, ative as notificações para que cada vez que nós lançarmos um vídeo novo, você receber ele e o YouTube te avisar. Amém?